Vamos falar sobre testosterona nas mulheres, que é o hormônio conhecido como hormônio do libido, mas também conhecido como hormônio masculino. Neste vídeo eu vou explicar tudo sobre este hormônio, se mulher tem testosterona e se ela realmente precisa desse hormônio no corpo. Antes de falarmos sobre testosterona nas mulheres, precisamos relembrar 3 hormônios que são produzidos nos nossos ovários. O estrogênio, que é o estradiol, a testosterona e a progesterona. Muitas pessoas chamam o estradiol como hormônio feminino e a testosterona como hormônio masculino. Mas já quero, desde já, desmistificar sobre a testosterona ser um hormônio exclusivo de homens. Engano, testosterona é um hormônio também feminino. E pasmem, nós temos muito mais testosterona no nosso corpo do que o próprio estradiol, que é conhecido como hormônio feminino. Isso é tão verdadeiro que a unidade de medida laboratorial da testosterona é 1000 vezes mais concentrada do que do estradiol. A unidade de medida da testosterona é em nanogramas por decilitro e do estradiol em picogramas por ml, ou seja, 1000 vezes mais fraco, menos concentrado que da testosterona. Portanto, é um hormônio extremamente importante para nós mulheres e nós não vivemos sem a testosterona. A testosterona é o hormônio conhecido como hormônio do prazer. A única diferença de nós mulheres para os homens é em relação à quantidade de testosterona no corpo. Os homens eles possuem de 10 a 15 vezes mais quantidade de testosterona que nós mulheres. Por isso que os homens são mais fortes, mais musculosos, os homens têm mais desejo sexual. Os homens geralmente não têm cinturinha, eles são mais quadrados, porque a grande quantidade de testosterona no corpo dá esse formato de corpo masculino. Por isso que muitas mulheres que usam anabolizantes, doses altíssimas de testosterona, perdem as suas curvinhas, porque o seu perfil hormonal passa a ser masculino. Existem fases na nossa vida que nós podemos ficar com deficiência da produção de testosterona e se faz necessário uma reposição, seja transitória ou seja permanente, por exemplo, na menopausa, que os ovários eles falem, eles fundem, eles não produzem mais testosterona. Ou mulheres mais jovens, por algum motivo, podem reduzir a produção de testosterona e também se faz necessário uma reposição transitória ou até mesmo permanente. E existem 2 formas de fazermos reposição de testosterona bioidêntica, natural, nas mulheres, através de implantes hormonais de silicone, que dura em média de 10 a 12 meses, ou o implante hormonal de comprimidinho, que são os implantes absorvíveis que duram em média de 4 a 6 meses, ou através de aplicação de gel na face interna do braço ou na face interna da coxa diariamente. Qual a diferença da reposição com gel para os implantes hormonais? Absorção e comodidade. A aplicação de gel deve ser diária e nós temos um pico de absorção e uma queda em menos de 24 horas. E tem que lembrar de passar todos os dias. Os implantes hormonais, eles são implantados no tecido subcutâneo, ou seja, na gordurinha debaixo da pele, em região geralmente de glúteo. E ele vai permanecer ali pelo seu tempo de validade. Então, traz uma comodidade para a paciente e uma constância de liberação hormonal, visto que ele se encontra já dentro do nosso corpo. Efeitos colaterais podem acontecer dependendo da dose usada e do perfil da paciente. Tem pessoa que usa uma dose pequenininha de testosterona e enche de efeito colateral. Tem pessoa que usa doses mais altas de testosterona e não tem efeito colateral. Isso é muito individual de cada pessoa. E os efeitos colaterais que podem acontecer são oleosidade na pele, acne, queda de cabelo, retenção de líquido, aumento de pelos, agravamento da voz, aumento de clitóris. Mas não se assustem, nós temos um risco muito pequeno de efeitos colaterais quando usamos em doses fisiológicas. E isso também pode ser conversado com o seu médico para fazer reajuste de dose. Se tiver efeito colateral, a dose pode ser reduzida
ou suspensa, dependendo dos efeitos colaterais. E a dosagem de testosterona no sangue, doutora? Essa é uma dúvida também de muitas pacientes e de muitos médicos, inclusive. Nós temos uma referência laboratorial de medida da testosterona que nós não podemos levar ao pé da letra. Existem mulheres que estão com aquela medida super baixa, estão ótimas, não tem nenhum sintoma. Existem mulheres que têm uma medida de testosterona próxima do máximo e está cheio de sintomas. Então, mais uma vez eu falo para vocês, o que importa é o paciente, são as queixas, são os sintomas, não são medidas laboratoriais, até porque elas não são 100% fidedignas. Eu vou falar para vocês alguns sinais e sintomas de uma pessoa com deficiência de testosterona: queda do libido, do desejo sexual, cansaço, dificuldade de emagrecer, facilidade de ganhar gordura, dificuldade de ganhar massa muscular, muita celulite, memória ruim, humor alterado, sono alterado. São muitas coisas negativas que podem acontecer na vida das mulheres. É muito importante uma avaliação completa de todos os seus hormônios para avaliar se existem outras deficiências hormonais. A testosterona é um hormônio maravilhoso quando usado em doses fisiológicas. Eu sou usuária de implante hormonal de testosterona e eu não fico sem. É um hormônio maravilhoso, conhecido como hormônio do prazer, mas precisa sim de uma avaliação bem de pertinho entre médico especializado em hormônios e o paciente. Reposições hormonais de testosterona injetável, intramuscular, não é legal. Primeiro, porque são hormônios sintéticos, não é uma testosterona natural. Segundo, que a gente tem um pico de liberação e uma queda muito importante depois. E esse pico de liberação no sangue pode dar muito efeito colateral. Sintomas maravilhosos, porém muitos efeitos colaterais. E depois a gente tem uma queda muito importante com perda de todos aqueles efeitos maravilhosos que a gente teve. Então não é uma reposição legal para as mulheres. E aí, consegui desmistificar a testosterona na cabecinha de vocês, de que testosterona não é hormônio masculino? Espero que você tenha aprendido neste vídeo. Não esqueça de compartilhar, porque muitas pessoas, inclusive médicos, falam que testosterona é hormônio masculino. Engano, ela é hormônio masculino e hormônio feminino. Eu sou a doutora Mariana, sou médica ginecologista especializada em hormônios. Se tiver dúvidas, coloque aqui nos comentários e não esqueça de compartilhar este vídeo.